Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem estiver nos assistindo pela internet, sejam abençoados também em seus lares, onde quer que estejam assistindo. A gente vai dar início à nossa palestra desta quinta-feira, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, que eles estejam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados também. E cada um receba o auxílio e o amparo espiritual necessário em suas vidas. E pedindo à equipe espiritual que envolva com muito amor e muita luz todos os irmãos que forem assistir também a nossa gravação, que cada um receba o auxílio e o amparo que cada um necessitar em suas vidas. Iniciando a nossa palestra da noite de hoje, com a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Hoje quem está aqui com a gente é o nosso companheiro Eduardo Ferreira, que é lá do Centro Espírita Flammarion, já esteve aqui outras vezes com a gente, e vai fazer a palestra da noite de hoje. Eduardo. Pessoal, boa noite. Bom, uma alegria imensa estar aqui com vocês novamente. Hoje eu vim trazer um tema muito atual para nós, né? Por que atual? Vou falar o que as crises nos ensinam. É interessante que todos nós passamos por crises na nossa existência todos os dias, né? Nós ouvimos falar em crises, nós nos colocamos em crises, sejam elas existenciais. Por que estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso acontece na minha família? Por que eu estou passando determinada situação? É ou não é, gente? Nunca passamos por isso? Ou sempre passamos por isso? Sempre passamos por isso. E o que essas crises querem nos ensinar? Em João 16,36, tem uma passagem que eu gosto muito. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem que está falando isso? Jesus. Né? Jesus teve bom ânimo. Ele nos mostrou como enfrentar as crises. Jesus se desesperou alguma vez? Não. Mas era Jesus. Mas ele esteve aqui encarnado, vivendo as experiências humanas que nós vivenciamos também. Só que com uma grande diferença. Né? O tamanho da fé e da confiança dele. Nós não temos um décimo, um milésimo dessa fé. Né? Tem aquela passagem que diz, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, alguém já viu um grão de mostarda? Ele é minúsculo. Nós temos a fé desse tamanho? Nós achamos que temos uma fé grande, enorme, inabalável. Eu confio em Deus. Eu confio na espiritualidade. Agora eu pergunto, confiamos mesmo? Ou no primeiro probleminha a gente fala assim, Deus me abandonou, Jesus não olha para mim. Não é assim que a gente faz? A espiritualidade, meu mentor, não tá nem aí comigo. Aí ele tá do nosso lado só dando tapinha na orelha e fala, eu tô aqui, você que não me dá ouvidos. E a gente dá ouvidos para os nossos mentores? A gente ouve aquelas intuições que vêm deles? Algumas vezes sim, mas na grande maioria não. Na hora que nós deveríamos ter essa confiança ela foge de nós. Por quê? O que nós todos aqui temos em comum? O que nós somos? O que cada um de vocês é? Nós somos espíritos. Nós somos seres espirituais que estamos vivenciando
experiências humanas, correto? Então nós temos isso em comum. Como espíritos, nós fomos criados por quem? Por Deus. Deus é nosso Pai. O nosso Pai, deixa-nos faltar alguma coisa? O nosso Pai carnal aqui, nos deixou faltar alguma coisa? Não. Imagine Deus, vai nos deixar faltar? Por que a gente nas crises não confia nele? Não recorre a ele? Nós somos falhos. Nós somos espíritos em evolução. Agora, a nossa evolução, ela é de um dia para o outro? Ou é um processo que é dado todos os dias, a passos de tartaruga? Para que é a passos de tartaruga a nossa evolução? Para que nós aprendamos. Bezerra de Menezes nos diz o seguinte: crise é a espiritualidade usando todos os meios de comunicação para se fazer ouvir. Quando acontece uma crise, a espiritualidade está ali nos jogando as informações, nos dando tanta carga positiva para que nós não entremos naquela crise, naquela vibração de crise. E aí a gente esquece de recorrer, de ouvir a espiritualidade. E o que nós aprendemos? Crise financeira. Quem aqui já passou por alguma crise financeira? Todos nós. Na crise financeira, o que nós devemos aprender? A viver com mais simplicidade. Nós temos algumas falhas ainda como seres espirituais, vivenciando essas experiências humanas. Nós estamos muito apegados no material, correto? A gente quer sempre mais, mais. A gente trabalha para quê? Para nossa subsistência ou para sempre estarmos adquirindo mais alguma coisa? Sempre para estarmos adquirindo. A gente quer comprar um carro, aí a gente compra aquele carro. Ah, passou 2 anos, esse carro está velho, eu não estou mais satisfeito com esse carro. Vou trocar. Trabalho mais 2, 3 anos ali para trocar de carro. É ou não é assim que a gente trabalha? É assim que a gente funciona? A gente nunca está satisfeito com o que Deus nos proporciona. Na crise da solidão, quem é que nunca se sentiu sozinho? Todos nós, em algum momento da nossa existência, nos sentimos sozinhos. Mesmo que estamos em família, nós nos sentimos sozinhos muitas vezes. Às vezes a gente quer conversar e o marido, a esposa, os filhos têm outras prioridades. E você se sente ali que você não pode contar com ele. A Casa Espírita tem uma coisa, um trabalho maravilhoso, que é o atendimento fraterno. Às vezes a gente está se sentindo sozinho, chega na Casa Espírita e fala, poxa, eu preciso passar no atendimento fraterno. Por quê? Porque eu preciso muitas vezes desabafar. Preciso conversar com alguém. Muitas vezes, eu participei de um grupo, há uns anos atrás, numa outra casa, onde nós fazíamos um estudo com pessoas que sofriam de ansiedade e depressão. Muitas vezes chegavam pessoas ali que elas só queriam desabafar. Ela chegava a primeira vez na casa, ficava 1 hora, 1h10, 1h30, só ela falando. Por quê? Você percebia que a pessoa estava precisando colocar coisas para fora. É a crise da solidão, não tinha com quem contar. E encontra na Casa Espírita esse acolhimento. E esse acolhimento é super importante. O atendimento fraterno dentro da Casa Espírita é um dos principais trabalhos. Eu digo que é a porta de entrada na Casa Espírita. Deveriam ter mais casas realizando esse trabalho. Porém, o que acontece? Não existem trabalhadores, muitas vezes, capacitados para o atendimento fraterno. É difícil. É muito difícil trabalhar com atendimento fraterno, mas é extremamente gratificante. Na crise da solidão, que aprendamos a ser mais solidários. Auxiliar o próximo nos leva a acabar com a crise da solidão. Na crise ética, tenhamos posturas mais justas. Nós vivenciamos muitas situações éticas na nossa vida, seja ela profissional, pessoal. O que nós devemos ter?
andar sempre no caminho de luz, no caminho de Cristo. Sermos justos com o próximo. Se eu vejo alguém fazendo mal para o meu próximo, eu vou compartilhar disso? Devo compartilhar disso? Ou devo ser justo com aquela pessoa que está sofrendo o mal? Mas nós somos assim? Nós agimos dessa forma? Muitas vezes não. Na crise do preconceito. Quem nunca sentiu um preconceito na pele? Infelizmente, nós somos julgados pelo que somos, pelo que vestimos, pelo que temos, pelo que usamos, pelo que falamos e até mesmo pela nossa religião, pela nossa crença. Vai falar que você é espírita no meio religioso. Ah, você anda com o capeta, não é isso que falam? Estou falando alguma coisa errada, criei alguma coisa, ou é uma coisa que algum de nós já escutou alguma vez na vida? É o preconceito. Por que esse preconceito? Pela falta de conhecimento. A doutrina espírita, ela é uma ciência também. Assim como toda ciência, ela deve ser estudada. E a primeira coisa que nós também fazemos é respeitar as diferenças religiosas. A casa espírita recebe o ateu, recebe o católico, recebe o evangélico, recebe o umbandista. É ou não é? Agora, o preconceito, vamos lá. Nós podemos nos identificar como espírita num outro meio religioso? De forma alguma. Deveríamos. Por quê? Porque assim como as outras religiões fazem questão de colocar eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu sigo esse Deus. Não é assim que falam? Eu sigo Deus. Nós também seguimos Deus. Nós seguimos Jesus. Os ensinamentos que nós seguimos é de Jesus. Que nós tenhamos, que nós aprendamos a respeitar essas diferenças. Afinal de contas, todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai. Cada um, mas nós somos diferentes, lógico. Imagina se nós fôssemos todos iguais. Nós estamos em graus de evolução diferentes. Então nós temos que entender que toda diferença merece sim o seu devido respeito. Na crise espiritual, essa crise espiritual, aquele momento que você acha que a espiritualidade se afastou de você. É aí que vem aquele tapinha na cara da espiritualidade, assim, falando bem devagar no seu ouvido. Nós estamos aqui. Nós não te abandonamos. E é a hora da crise, é a hora de, nessa crise, melhor dizendo, nós estarmos mais próximos de Deus, de Jesus, dos nossos mentores. Quem aqui acorda de manhã? Ó, pergunta, hein? Quem aqui acorda de manhã, faz aquela oração de agradecimento e pede inspiração para o seu mentor para o restante do dia? Faz? 2. Vocês viram que eu não levantei a mão, tá? Então eu pergunto, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mais ou menos, né, Wilson? Nós deveríamos fazer isso. Todos os dias. Eu prego muito, e sou criticado dentro da minha casa por causa disso. Porque eu falo, nós deveríamos agradecer, abrir os olhos. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de abrir os olhos, de enxergar esse mundo maravilhoso que Deus prepara todo dia para nós. Por quê? O que nós vivemos? O que nós dizemos que é o dia de hoje? Não é o momento presente? Não é o presente que Deus nos deu? Acordar? Viver esse dia? Olha que coisa maravilhosa que o Pai nos proporciona. E nós esquecemos de agradecer esse presente maravilhoso. Na crise do ressentimento. Quem aqui já se sentiu
ressentido com alguém? A gente sente, a gente guarda a mágoa. Mas não é o momento de nós trabalharmos uma palavrinha de 6 letras que é tão difícil de ser colocada em prática. Ela é fácil de ser pronunciada, mas ela é extremamente difícil de ser colocada em prática, chamada perdão. Pergunto a vocês, o que é o perdão? Sabe por que não é o esquecimento? Porque no primeiro momento, na primeira oportunidade que uma pessoa que te fez mal, que você acha que você perdoou, te cutucar, você vai lá e vai cutucar aquela ferida ainda. O perdão é você olhar para aquela situação e aquela situação não influenciar mais em você, não te fazer mais mal. Você aceitar. Esse é o verdadeiro perdão. Na crise da saúde, guardemos mais equilíbrio em nossas atitudes. Nós estávamos comentando um pouquinho antes da palestra ali sobre saúde, né? A gente tem tanta oportunidade de cuidar da nossa saúde. A nossa saúde é só a física? Não. Saúde espiritual, saúde mental. Então, que nós aprendamos a ter mais equilíbrio em nossas ações diárias. Que nós aprendamos a cuidar do nosso mecanismo espiritual e do nosso mecanismo físico também. Nos alimentarmos melhor, nos tratarmos melhor. Quem é que passa nervoso direto? Tem alguém que passa nervoso direto, se estressa? Quase ninguém, né? A gente deve deixar esses sentimentos de lado, porque eles nos afetam física e emocionalmente. E também no nosso perispírito isso fica gravado. Na crise do amor. Ninguém me ama, ninguém me quer. Todo mundo alguma vez na vida já pensou isso. Principalmente filhos rebeldes. Meus pais não me amam. Adolescentes. Adolescente que fala assim, eu não pedi para nascer. Essa família não me ama. Não falam assim? Lógico que falam. E tudo isso é egoísmo nosso. Nós queremos que as pessoas nos amem, mas nós amamos o nosso próximo como Jesus nos ensinou. Qual foi o primeiro mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos refletir nisso daí. Amai ao próximo como a ti mesmo. Quem que é o nosso próximo? Hein, gente? Quem que é o nosso próximo? Só a nossa família? Todos nós somos o nosso próximo. Um aqui é próximo do outro. Mas aonde está o nosso próximo mais próximo? Dentro da nossa casa, na nossa família. E é aonde a gente tem menos paciência. A gente não tem paciência com os nossos pais, com os nossos filhos. Nós terceirizamos muito a educação dos nossos filhos, a responsabilidade. Nós, na velhice dos nossos pais, terceirizamos a responsabilidade, colocamos em casas de repouso, deixamos, às vezes, os pais esquecidos lá, ou ninguém conhece situações que aconteceram isso. Isso é um sonho meu, não existe isso. Gente, eu falo isso porque vivenciei situações próximas com pessoas da família, de estarem em casas de repouso, de acabarem a sua vida em casa de repouso. Mas pessoas que deram a vida pelos filhos. Aí eu pergunto, qual que é o merecimento? Não sabemos. Cada um tem o seu planejamento reencarnatório. Se o planejamento daquela pessoa está acabar a vida dela na velhice sozinha, é porque ela tinha que passar por isso para aprender e para evoluir. Não cabe a nós julgarmos as situações.
Momentos de crise é momentos de um passo adiante. Na última palestra que eu fiz aqui, eu comentei sobre a lei do trabalho. Não foi bem sobre a lei do trabalho, mas tinha a ver com o progresso. Que nós só conseguimos evoluir quando dermos o primeiro passo. Todos nós, em qualquer crise que passamos, devemos dar o primeiro passo para sair dela. Não ficar esperando. Nós pedimos para a espiritualidade muitas vezes, pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos ao nosso mentor que nos ajude. Aí nós pegamos e sentamos na cadeira e ficamos esperando o milagre acontecer. O milagre vai acontecer? De forma alguma. Nós temos que fazer, eu lembro disso da última palestra, pelo menos o mínimo esforço, que é dar o primeiro passo, sair da minha zona de conforto. Sair daquele momento de dificuldade. Eu preciso me movimentar. A lei do progresso e a lei do trabalho exigem isso. Retroceder, rebelar ou estacionar, eu nunca, jamais posso retroceder, jamais posso me rebelar contra a crise, contra a espiritualidade nessa crise. E como podemos vincular as leis morais à atual situação que enfrentamos? A lei de adoração. Eventos catastróficos, como nós vimos por aí, resultam também, em sua grande maioria, num processo de reconexão espiritual. Entre as leis morais, a de adoração enquanto concepção organizada de culto pessoal a Deus também é uma lei natural. Em qualquer crise, nós devemos nos conectar a Deus. A lei do trabalho, questão 677 do Livro dos Espíritos. Nas considerações sobre a lei do trabalho, os espíritos respondem que, como forma de condução ao progresso, para conservar o corpo, olha só, conservar o corpo e desenvolver a inteligência, o trabalho é uma necessidade, ou seja, estarmos sempre em ação. O trabalho da ciência, das nações e dos seus líderes precisa se desenvolver para o bem-estar da coletividade humana, indo além de interesses individuais. E nós devemos pensar dessa forma também. A lei de reprodução. A raça humana se aperfeiçoa. A população do globo, encarnada e desencarnada, troca de lados, ou não. Nós estamos aqui encarnados, espíritos encarnados. Daqui a alguns anos nós estaremos desencarnados. Ou alguém vai ficar aqui para semente? Não. Os corpos materiais cumprem sua função. Todos nós viemos com uma função aqui. E impreterivelmente morrem por alguma causa. Nós temos um tempo de vivência aqui na Terra. A lei da destruição, na questão 729. Se a destruição é necessária, por que a natureza nos cerca de meio de conservação? Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Tudo tem o seu tempo. Os seres vivos fazem uso da matéria uns dos outros, destruindo-se mutuamente, visando sua alimentação. Esta é a natureza que existirá no planeta, até que o espírito se sobreponha à matéria. Olha só, falei lá no começo, nós somos seres muito materialistas ainda. Então está aqui, até que o espírito se sobreponha à matéria. Quanto tempo vai nisso? Muitos e muitos anos ainda. O progresso moral é sentido pela constatação do horror frente à destruição da vida, principalmente quando se trata do simples fato de destruir, sem utilidade, quando você acaba com aquilo por acabar, sem necessidade, pois o abuso nunca foi direito do homem. E o homem pensa que é direito dele sim. Mas a destruição atinge apenas a matéria. O princípio inteligente, ou seja, o nosso espírito, que é anterior ao corpo físico, faz uso dessa transformação para se libertar da prisão que é a matéria. Nós, como espíritos, o nosso espírito se sente aprisionado neste corpo.
De todos nós. E a lei de sociedade. Os homens, todos nós temos que viver em sociedade. Uns dependem dos outros para evoluírem. Ou alguém consegue evoluir sozinho? Alguém aqui consegue evoluir sozinho? Não. Todos nós dependemos uns dos outros. Nós não estamos na época das cavernas. E mesmo na época das cavernas, um dependia do outro. A lei do progresso. O homem sempre progride. Todos nós aqui, do momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormindo, nós estamos trabalhando o nosso progresso. Nós estamos, de alguma forma, evoluindo. O progresso moral é consequência do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Primeiro, o homem deve conhecer a distinção entre o bem e o mal. Nós conhecemos já? Temos uma vaga consciência disso. Não conhecemos. Que vai orientar o seu livre-arbítrio, pois o conhecimento aumenta a responsabilidade sobre os seus erros. Eu sei que eu estou errando, eu sei que eu sou responsável por aquilo. Agora, eu quero aceitar que eu sou responsável por aquilo? Não, nós não queremos aceitar. Nós temos a mania, vou falar mania, falar uma palavra mais popular, de terceirizar a responsabilidade. Sempre é culpa do outro. Eu nunca assumo a minha culpa. Ou é fácil assumir a culpa? É fácil falar que está errado? É fácil pedir perdão? Não. Entre uma coisa e outra, alguns homens farão mal de uma forma elaborada, usando seu avanço intelectual, alimentando seu orgulho e egoísmo, principais entraves para o avanço moral. Eles o farão tentando atrasar o progresso, por meio de exemplos e leis ruins. A gente não está vendo isso, né? Vamos lá. No entanto, é como uma pequena pedra sobre a roda do carro, que não conseguirá impedir o seu avanço. Tudo isso que nós estamos passando não é à toa. E não é sem o consentimento de Deus, de Jesus e de Ismael. Lei de igualdade. Essa eu gosto. Por quê? Porque ela nos mostra que todos somos iguais perante Deus. Assim como diz a lei, todos os homens são iguais perante a lei, mas, será que isso é verdade? Mas a lei de Deus, todos nós somos iguais. Ele faz as suas leis iguais para todos. O sol brilha para todos. As desigualdades humanas são criadas, são obras do homem. E por que Deus concedeu a uns riqueza e o poder e a outros miséria? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos. Todos nós estamos nessa situação porque nós escolhemos. Apesar de terem sido criados iguais, as experiências de cada homem diferem dos demais. Cada um tem uma história de vida, uma experiência de vida aqui. Então, gente, dessa desigualdade derivam todas as outras. Se jamais será possível haver igualdade absoluta de riquezas no mundo, é o resultado da diversidade de caráter e faculdade entre os homens, forma de agir para o seu progresso. E a lei de liberdade. Todos nós somos livres, correto? Ou não? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós somos livres. Podemos fazer aquilo que queremos. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A minha liberdade também ela termina aonde começa a do próximo. A gente tem que entender isso daí. E é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Nosso pensamento pode ir longe. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o segundo a sua justiça. E como a gente pode definir justiça? Não façai aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Nas crises, a gente tem que entender que o que eu estou passando sou eu, ninguém tem a ver. E a lei de justiça, amor e caridade. Jesus diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Mas a gente ama os nossos inimigos? Ou a gente quer ver o inimigo ferrado? A gente quer ver. Infelizmente, por quê? Porque nós somos materialistas, nós somos seres em evolução, nós não somos perfeitos. E o que as crises tentam nos ensinar, gente? Com tudo isso que eu falei aqui, o que as crises tentam nos ensinar? Uma palavrinha que muitos de nós esquecemos. Confiança.
Quando nós estivermos em crise, que nós confiemos nos nossos mentores, em Deus, em Jesus, mas acima de tudo, em nós mesmos. Porque nós devemos dar o primeiro passo. Ninguém vai sair do lugar com o passo do outro. Nós não conseguimos. Cada um tem um par de pernas para dar o primeiro passo para sair das crises. Pessoal, era esse o recado que eu queria passar para vocês hoje. Confiança em Deus, em Jesus, na espiritualidade, que as crises passam, as dificuldades passam. Todos os problemas são passageiros na nossa vida. Mas o que não é passageiro é a presença de Jesus, é a confiança em Deus no nosso dia a dia, na nossa vida, em nossos corações. Agradeço imensamente a caridade que vocês tiveram de me ouvir, o carinho. Agradeço mais uma vez o convite da casa e vamos fazer a prece agora de encerramento. Convido a todos a elevar os pensamentos ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, a Deus, a espiritualidade amiga da casa, aos mentores da casa, os mentores desta reunião, agradecendo por esta oportunidade de aprendizado e de luz, que possamos levar para nossas casas e para os nossos lares essa vibração de amor, de paz, de confiança na espiritualidade maior. Convido a todos agora a fazerem comigo a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, dita não só com palavras, mas trazida do nosso coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com essa prece, encerrada a palestra de hoje. Gente, obrigado pela atenção e obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado, Wilson, pelo convite mais uma vez.